Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo aqui do meu canal. E eu vi que vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz falando sobre relacionamentos, então hoje eu resolvi trazer mais um tema pra gente falar sobre esse assunto. E eu quero falar sobre ciclos repetitivos em relacionamentos. Porque se você ainda não viveu isso, provavelmente você vai viver, porque é um padrão inconsciente. Mas antes, não deixa de dar um like aqui no vídeo, me seguir aqui no canal, me seguir lá no Instagram também, @papaludo, e mandar esse vídeo para um amigo ou dois amigos que precisam assistir esse vídeo sobre esse tema de ciclo repetitivo, porque eu aposto que você já viveu ou vai viver isso na sua vida. E é inconsciente, então a gente nem percebe. Então, quantas vezes você já passou por relações e relacionamentos onde as histórias pareciam as mesmas, mas os personagens mudam. Os parceiros são diferentes, mas a história é a mesma. Mesmo tipo de discussão, mesmas dores, mesmas decepções. Você entra num ciclo repetitivo. É como se fosse um filme onde mudam os atores, mas o roteiro continua igual. Então, hoje eu quero te mostrar e falar um pouco por que isso acontece. Como que você faz para quebrar esses ciclos repetitivos que se acontecem na sua vida e nos seus relacionamentos? Isso não acontece só em relacionamento, tá? Isso acontece em várias coisas na nossa vida. Mas hoje a gente vai falar de relação. A gente vai falar de relacionamento. Se você já viveu relacionamentos onde você se sentiu abandonado, onde você se sentiu desvalorizado, onde sempre você era deixado em segundo plano, você nunca era prioridade. O outro era prioridade para você, mas você não era prioridade para o outro. Você percebe que muitas dessas vezes isso era um padrão seu que ainda não foi curado. Talvez de dar amor demais de quem te dá menos. De querer afeto demais de quem te dá menos. E muitas vezes isso é por conta lá do seu inconsciente, da sua infância, onde você precisava chamar a atenção de alguma forma para ser amada, onde você precisava doar muita energia para se sentir amada, onde você precisava se colocar ali, né, em evidência para os seus pais te amarem. E você não vai lembrar disso, porque isso fica gravado no seu inconsciente. Pode ser que aqui falando você tenha flashes que te remetam a isso. Então, muitas coisas que a gente vive de padrões e ciclos repetitivos na nossa vida são de coisas que aconteceram na nossa infância e que estão hoje no nosso inconsciente. E como é que você cura isso? Trazendo para o consciente. Não tem outra maneira de você curar um padrão, um ciclo repetitivo, senão trazendo para o consciente. Depois que tá no consciente, você consegue olhar para isso. E cada vez que você vê que você tá repetindo um ciclo, você consegue analisar, né? Com autoconhecimento, caramba, por que eu tô fazendo isso de novo? O que eu tô querendo tanto do outro? Eu tô querendo acolher a minha criança? Na psicologia, isso é chamado de repetição compulsiva, que é quando você vive experiências novas que, na verdade, reencarnam traumas do passado. Então, você vive as mesmas situações com pessoas diferentes em diferentes momentos da sua vida. Um exemplo aqui, tá? Talvez você tenha sido uma criança que se sentiu rejeitada. E aí você pode atrair parceiros indisponíveis na sua vida. E aí você atrai esse tipo de pessoa porque inconsciente você tenta curar essa ferida. Só que aí você atrai o quê? A pessoa que te fere mais. Então, normalmente você vai atrair aquilo que mais te machuca. Porque tem um buraco aí dentro. Então, o único jeito de você superar esse buraco é curando a sua ferida. Como eu falei, trazendo para o seu consciente. Às vezes as pessoas mudam, as situações mudam, mas o resultado é sempre o mesmo. Então você sente um vazio, sente frustração no relacionamento, ou seja, o padrão ele passa a se repetir até que a sua ferida seja acolhida. Enquanto você não acolher e não olhar para isso, não colocar luz, não colocar atenção nisso, esse padrão vai te repetir, porque a vida tende a trazer mesmas situações em ciclos repetitivos com pessoas diferentes para fazer você curar essa ferida, para você curar esse padrão inconsciente. Muito olhando do ponto de vista, isso foi mais a parte da psicologia. Agora olhando um pouco mais da parte espiritual, a gente também carrega memórias kármicas e padrões energéticos na nossa vida. Talvez você não acredite em karma, talvez você não acredite em espiritualidade, mas saiba que isso existe. Então a energia que você sustenta acaba sendo como um imã. Aquilo que você vibra, você atrai. E assim, isso é um fato, gente. Aquilo que você vibra, a frequência que você emite, o seu padrão de pensamentos conscientes ou inconscientes
inconscientes, que o consciente você ainda consegue controlar, o inconsciente não, mas você vai atrair mais disso na sua vida para que isso possa se curar. Então, se você vai vibrar na carência, no medo de não ter ninguém, no medo de ficar sozinha, você vai atrair pessoas que reforçam a sua carência. Você vai atrair relacionamentos não pelo amor, e sim pela dor. Você vai se conectar com a pessoa, não pela luz dela, e sim pela sombra. Então vocês vão se conectar pelas sombras, pelos buracos, querendo preencher 2 buracos, que a pessoa também vai ter o dela. E aí isso atrai, isso ressoa, fica como um imã. Então, na visão espiritual, isso acontece. Se você vibra no medo, se você vibra na carência, se você vibra na dor, se você vibra na rejeição, é mais disso que você vai viver na sua vida. Tanto para o universo te ajudar a curar isso, passar por isso, tanto porque são seus padrões mentais que fazem você ser atraído por isso. O universo, ele sempre vai repetir as provas até que a lição seja aprendida. Então você vai passar por isso repetidamente até que você traga isso para sua consciência e possa começar a curar. É fácil? Não é fácil, mas viver padrões repetitivos e ciclos repetitivos cansa. E é mais difícil ainda do que curar esses ciclos. Então agora, eu quero que você olhe para a sua vida, analise os ciclos repetitivos na sua vida, os relacionamentos que você vive. Eu quero que você anote para você pensar depois ou se questione mesmo. Pode ser no seu bloco de notas, pode pegar papel e caneta. Eu quero que você pense comigo. Primeiro, quais histórias se repetem nos seus relacionamentos? Para você saber se você está num ciclo repetitivo. Você sempre atrai parceiros frios, racionais demais ou controlador demais, pessoas que te fazem se sentir mais carente do que você já é. Outra pergunta, você sempre acaba se anulando para se sentir aceito? Isso é importante. Onde na minha infância eu passei por situações que me trouxeram esses ciclos que se repetem na minha vida? Aonde? Porque é aí que você tem que buscar a cura. É exatamente nesse ponto. Quando você começa a se autoconhecer, a se autoanalisar, você passa a curar as suas crenças negativas, a curar a carência da sua criança, porque quem quer atenção, quem quer afeto, quem quer amor, quem quer controlar tudo é quem? É a criança, não é o adulto. Então, olhando para isso, você acende uma luz. Olhando para isso, você coloca a luz na sua maior dor, que pode te trazer a cura, para que você pare de viver esses ciclos repetitivos. Porque esses ciclos, na verdade, eles só estão te mostrando exatamente onde você precisa olhar, exatamente aquilo que você precisa curar. Essa é a chave que você precisa para curar esse padrão. Porque quando você muda por dentro, o seu campo energético inteiro muda e aí isso reverbera do lado de fora. Então seus relacionamentos também vão mudar. Você vai passar a se conectar com as pessoas muito mais pela luz delas, pela parte boa delas do que pelas sombras dela, pelos defeitos dela. Todo mundo tem defeitos e qualidades, você, o outro, mas você vai ser atraído muito mais pela luz do outro do que pela dor, pela sombra. Então olha, se teve algum momento que você se sentiu abandonado na infância, que você se sentiu rejeitado, às vezes você passou por uma situação de abuso, alguma coisa que você viveu, tudo isso precisa ser acolhido pela sua adulta. A sua adulta acolhe a sua criança. Eu faço muito esse exercício na terapia. Muitas vezes eu me via muito carente nos relacionamentos, sabe? Muito controladora, querendo controlar tudo. E na verdade, isso demonstrava a minha carência. Quando vinha o controle, eu falava, caramba, né? Com o meu autoconhecimento, o que eu tô tentando acolher aqui? Que ferida que eu tô tentando colocar um band-aid? Porque o band-aid não sara, ele não cura. Ele só tapa o buraco, mas ele continua ali, continua sangrando. E aí, se você tirar o band-aid, o machucado vai estar ali, ele não vai estar sarado. Eu faço esse exercício na terapia de imaginar minha criança, eu criança, né, minha imagem criança, sentir de onde vem essa dor dela. Às vezes eu identifico, às vezes não. E aí eu abraço ela, me imagino abraçando ela, me imagino caminhando com ela, eu vejo ela chorando e pergunto o que ela quer, um abraço. Pode parecer meio ilusório assim, mas eu juro que isso transformou a minha vida. Tipo assim, isso funciona real, mas você precisa acolher a sua criança, porque muitas das suas atitudes de hoje como adulta, na verdade, são da sua criança, não são da sua adulta. Muita coisa, assim, muitos padrões que a gente vive. E para quebrar esse ciclo, primeiro você precisa se conhecer, primeiro você precisa reconhecer suas feridas, acolher sua criança interior, precisa observar como que você reage nos relacionamentos, qual que é a sua reação quando alguém faz algo que te desagrada ou quando a pessoa não supre as suas necessidades.
Porque a gente tem que aprender a se colocar numa posição de adulto que somos. A gente tem que aprender a assumir esse lugar de potência que a gente é. A se olhar com mais valor, se olhar com mais amor, se olhar com mais carinho mesmo. E aí, a partir do momento que você passa a fazer isso, você começa a vibrar de uma maneira diferente, você começa a atrair relações muito mais verdadeiras, muito mais alinhadas com a sua essência, muito mais alinhadas com a sua verdade. E hoje eu quero que você se lembre disso, que o ciclo, ele sempre vai se repetir até que você aprenda a lição. Então, se tem algum ciclo que anda se repetindo demais na sua vida, saiba que ele tá aí porque ele merece ser olhado. Você precisa acolher a sua criança interior, você precisa olhar para ela, você precisa acolher ela e saber que é acolhendo ela que a sua cura vai acontecer. Esse padrão repetitivo, ele nunca vai vir para te punir, ele vai vir para te libertar de atrair essa mesma situação, esse mesmo relacionamento, esse mesmo tipo de situações na sua vida. Porque quando você desperta para isso, as suas relações melhoram. Você deixa de sofrer tanto em relacionamento, você deixa de sofrer tanto quando as pessoas não condizem com aquilo que você esperava. Você passa a viver a vida muito mais livre, muito mais leve, com muito mais verdade, sendo muito mais você, com um conhecimento muito maior de si mesmo. Isso nada mais é do que autoconhecimento. Você olhar que parte sua se sentiu ofendida com o que o outro fez, que parte sua se sentiu ofendida com o que o outro disse. Então, se você sente que esse vídeo te trouxe alguma clareza, que ele te ajudou de alguma forma, que eu trazendo aqui todas essas questões, você pôde olhar que você vive ciclos repetitivos e que agora você vai passar a olhar para eles buscando a cura. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu quero que você mande esse vídeo para as pessoas. Comenta aqui embaixo como que esse vídeo ele te ajudou e se te ajudou. E que você me deixe aqui nos comentários qual padrão repetitivo que você percebe se repetindo na sua vida. Qual ciclo repetitivo, na verdade, que você percebe se repetindo na sua vida? Me conta aqui, quem sabe a gente pode conversar mais, eu posso te ajudar a olhar para isso. Mas é autoconhecimento, gente. É olhar para sua infância, olhar para suas dores e entender tudo que vem do externo. Se te afeta, você precisa olhar para isso. Então, se tem um padrão aí, na verdade ele não quer te punir, ele quer te curar e te libertar. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, deixa o comentário, me fala como eu posso te ajudar. E não deixa de pegar o link aqui na descrição do Desaceleres, que é meu curso de meditação para você que é iniciante ou que deseja começar a meditar ou que já tá numa prática um pouquinho mais mediana, avançada. É só você apertar o play que eu te guio em todas as meditações, para todas as horas do seu dia, para que você possa ter muito mais clareza, muito mais foco, muito mais assertividade e viver com muito mais leveza na sua vida. Um beijo e até a próxima quarta.